Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui a última quarta-feira do estudo sobre a história da igreja. Hoje o nosso querido Alex está finalizando esse estudo, que foi uma bênção. Agradecemos primeiro a Deus e a pessoa dele, que se colocou, para trazer esse estudo para nós. Que Deus continue abençoando você, Alex, e agora fique com os irmãos aqui, trazendo e finalizando esse estudo. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer e louvar o teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Paizinho querido, toma o primeiro lugar na vida do teu filho Alex, capacitando ele cada vez mais, também os teus filhos que vão estar acompanhando esse estudo. Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Com você, Alex. A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Alex e estarei compartilhando um pouco sobre o panorama da história da igreja para vocês no último vídeo dos estudos, certo? Se você não acompanhou o primeiro vídeo, volta lá, a gente vai falar um pouco sobre a reforma, sobre a fundação da igreja. O segundo vídeo sobre a romanização da igreja, a corrupção da igreja. No terceiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a reforma protestante e hoje nós falaremos sobre os avivamentos e as missões mundiais. Antes disso, irmãos, eu gostaria de tecer alguns agradecimentos pela oportunidade que me deram para estar ministrando esses estudos. Primeiramente ao pastor Ataíde, pastor da igreja, abençoado, que me deu essa oportunidade de estar ministrando esse estudo para vocês. Então, muito obrigado, pastor. Obrigado também a Gabi, que foi a intermediadora desse contato entre eu e o pastor. Gabi, minha amiga de seminário, E a vocês que passaram esses tempos me escutando e aprendendo um pouco sobre o conhecimento que eu aprendi dos meus professores e com alguns livros, certo? Então, muito obrigado pela paciência de vocês e pelo amor pela palavra de Deus, pelo amor pela história da igreja, certo? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse conhecimento da história da igreja, eu tenho um Instagram que fala exatamente sobre a história da igreja de forma mais didática, tem muito mais coisa, que é, se você vai lá no Instagram e coloca lá @História de Crente, e você vai ver um pouco sobre a história do protestantismo em fatos específicos, fatos isolados, como também alguns acontecimentos panorâmicos. Então vai lá e acompanha o nosso Instagram, segue nosso Instagram e acompanha com os conteúdos, certo? Ademais, vamos embora para os estudos, vamos embora para esse último vídeo falar um pouco sobre os avivamentos. Bom, para a gente poder falar um pouco sobre os avivamentos, a gente tem que lembrar de onde a gente terminou no último estudo, que foram as reformas protestantes. E pensando nisso, a ideia de Estado e Igreja na reforma protestante, ela não mudou muito em relação à Igreja Católica Romana, aquela visão de Igreja e Estado podem se separar ou não, ou devem ficar juntas. Então, como a reforma protestante ela teve uma dose de reforma política e houve ainda envolvimento muito interligado entre igreja e Estado, muitas nações aderiram à reforma protestante, se tornaram nações protestantes, tendo em vista que os seus reformadores eram envolvidos intimamente com a política, com o Estado. A gente vai perceber, por exemplo, que na Inglaterra há essa junção, ou houve essa junção a partir do rei Henrique VIII e São Elizabeth I, que a reforma protestante ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar uma ideia doutrinária, de preferência calvinista, e apesar de a igreja anglicana seguir por um meio litúrgico mais parecido com a igreja católica, mas a doutrina em si era uma doutrina protestante, certo? E vai surgir um grupo que não vai concordar com a ideia dos reformadores, no sentido de, assim como os anabatistas, eles pensavam que a reforma poderia ter ido muito mais além. E foi por um curto percurso que os reformadores levaram a reforma protestante. Deveriam ir mais longe.
a ideia deles era uma ideia mais voltar ao Novo Testamento, voltar à forma de cultuar da igreja primitiva. É tanto que o caráter deles era um caráter mais pietista, era um caráter mais puritano, era um caráter mais que se preocupava com a santidade, com a conduta do homem, guardavam o sábado. E esse grupo eram os famosos puritanos. Então os puritanos mais tarde eles não vão concordar com o sistema de governo do rei posterior a Elizabeth I, que foi o rei Jaime I. Não vai concordar tanto com o reinado do rei Jaime, quanto o reinado do seu filho Carlos. Então eles vão discordar bastante, eles vão compor grande parte do parlamento da Inglaterra, os puritanos, e vai haver um conflito, como eu falei para vocês. A reforma protestante, a história da igreja está intimamente ligado com a história da política, com a história social, e não tem como desatrelar uma coisa da outra. Então você vai ver muitos os puritanos entrarem em desavença diretamente com a coroa, até culminar numa guerra civil na Inglaterra. Então, ao final da guerra, o rei Carlos ele é condenado à morte, e os puritanos ocupam por um tempo o reinado, né, o governo da Inglaterra. Contudo, mais tarde volta a monarquia, mas os puritanos marcaram muito e vão marcar esse período da história moderna. A gente vai ver alguns acontecimentos para frente que os puritanos vão estar sempre presentes na história da igreja, certo? Até os dias de hoje eles influenciam muito. Existem vários personagens famosos, o Jonathan Edwards, o John Owen, o John Foxe, o próprio John Bunyan, que é o escritor do Peregrino. Então o puritanismo ele vai influenciar não só a Inglaterra, mas mais tarde os Estados Unidos em sua formação, como toda a Europa. E diante disso, dessas revoltas, das revoluções puritanas, alguns ingleses, alguns puritanos, fogem para a Holanda por conta da perseguição religiosa do rei James, do rei Carlos, e entre eles estava o Thomas Helwys, que é o fundador da Igreja Batista. Lá ele teve contato com alguns menonitas e fundou a primeira Igreja Batista da Holanda, junto com o pastor John Smith. Então, foi assim que aconteceu a fundação da denominação batista, até hoje, muito forte, e uma denominação histórica, que até hoje algumas igrejas são referências para nós. E eles vão influenciar mais tarde muito as 13 colônias, né, que mais tarde seriam os Estados Unidos. E por falar em Estados Unidos, a gente vai ver o Evangelho chegando até as Américas. Então, pense agora na mesma época que estava acontecendo a Reforma Protestante, 1500, 1517, as Américas, poucos anos antes, estavam sendo descobertas, né? Estavam sendo desvendadas pelas grandes navegações, por Cristóvão Colombo, por Pedro Álvares Cabral. E quando eles chegam aqui, eles vão encontrar muitos astecas, muitos incas, e esse acesso, você pode perceber que era a maioria, junto com esses grandes navegadores. A Igreja Católica vinha junto, porque nessa época os protestantes estavam mais preocupados com a Reforma Protestante do que com missões em si. Então, a Igreja Católica na Europa estava começando a perder terreno por conta da Reforma Protestante, e eles tiveram a ideia de trazer ou de levar, junto com as grandes navegações, a doutrina do catolicismo, alguns padres, alguns clérigos. Então, primeiro contato com a religião cristã que os americanos, né, que os moradores das Américas, eles vão ter é com o catolicismo. Só que era um contato aquele contato das antigas conversões em massa. Existia muita subjugação sobre os índios. Muitos índios eram batizados sem saber por que estavam sendo batizados, sem conhecer a doutrina, muito menos por serem transformados, por terem entendimento do seu arrependimento, do seu pecado. Então não havia isso. Muitos eram batizados simplesmente porque alguns padres chegavam ou
se batiza ou aceita a nossa doutrina, ou vai morrer, ou vai ser subjugado como escravo. Então, primeiro contato que os índios tiveram com o cristianismo foi dessa forma. Há alguns indícios de que os protestantes tiveram 3 chances de entrar aqui na América. Uma foi pela Venezuela e 2 pelo Brasil. A primeira foi com os huguenotes, que, embora por um tempo teve sucesso, mas depois, como eram franceses, com a derrota dos franceses e o declínio da Revolução Russa, os portugueses extinguiram a aldeia ou a comunidade dos huguenotes, né, dos protestantes franceses. Então, mais tarde vão vir os holandeses calvinistas, que esses vão fundar uma comunidade protestante ali em Pernambuco, só que com a saída ou expulsão dos holandeses daqui do Brasil, o protestantismo ele só vai ter sucesso um pouco antes do século XIX. Então a gente vai ver como resultado dessa conversão em massa, dessa conversão meio suspeita, porque não questionava o pecado, não questionava realmente se havia transformação de fato, entendimento da palavra, a gente vai ver que há muita aceitação de algumas práticas religiosas dos índios, bem como dos africanos que vinham escravizados da África para as Américas. Então a gente vai ver essa união, esse sincretismo religioso surgindo aqui, principalmente no Brasil, que até hoje é muito forte, né? Um pouco da religião africana, um pouco da religião indígena e um pouco do catolicismo formam um misticismo muito grande, uma superstição muito grande no processo de formação não só do Brasil, bem como das Américas também, certo? Pensando nisso, nessa época os Estados Unidos também estavam sendo formados, porque pelos protestantes que estavam saindo da Inglaterra, fugidos das perseguições religiosas, direto para a região que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Então você vai ver vários grupos como os puritanos, os quakers, os anglicanos, metodistas, até mesmo alguns católicos que vinham fugido da Inglaterra e começaram a formar ou a fundar as 13 colônias, certo? Aqui foi o nome oficial, o primeiro nome dos Estados Unidos. E diante disso, irmãos, nós percebemos que os Estados Unidos ele vai ser formado em sua base por protestantes. Por isso que, em sua maioria hoje nos Estados Unidos, a religião protestante é muito forte, bem como aqui no Brasil a religião católica é muito forte. Quando a gente percebe que isso vem da fundação, isso vem da colonização. Então, os batistas eles vão ficar muito fortes nas 13 colônias e isso vai influenciar muito, os batistas vão influenciar muito a formação da Constituição dos Estados Unidos, certo? Então, pensando nessa ideia, a gente vai perceber que essa formação protestante dos Estados Unidos vai fazer um bem muito grande à nação estadunidense até hoje, em sua maioria por conta da educação bíblica, por conta do processo de alfabetização das pessoas. Eles viam a terra dos Estados Unidos, que não era Estados Unidos, claro, né? Eles viam aquela terra com o ar de uma nova Jerusalém. Eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra e agora eles saem daquele país para um novo país, construir uma nova vida, com uma nova perspectiva, com uma nova esperança. Então eles vão ver aquela terra como uma terra prometida, como uma terra que mana leite e mel. E vão criar uma expectativa muito grande sobre a formação das 13 colônias. Pouco tempo depois, irmãos, se inicia na Europa o racionalismo. Cientistas agora que questionavam tudo e tudo que não fosse possível provar com base na ciência, tudo aquilo que não fosse possível reproduzir com base na ciência, não era digno de aceitação. Então vai surgir nessa época o René Descartes, vai surgir o Immanuel Kant. Então eles vão criar a sua doutrina, criar a sua ideologia, criar a sua ciência com base naquilo que poderia ser reproduzido. É tanto que uma das frases famosas do Descartes é: penso, logo existo. Então tudo aquilo que era possível
perceber, tudo aquilo que era possível ser reproduzido pela ciência, era que de fato era digno de aceitação de crença e de fé. Então, diante disso, diante das questões teológicas, das discussões teológicas, vai começar a haver um esfriamento espiritual na Europa toda, certo? Não só na Inglaterra, mas em toda a Europa. E a realidade da Europa estava sendo essa: com o racionalismo vai haver muito esfriamento espiritual. Até que o Senhor começa a levantar alguns homens com a proposta de trazer um avivamento para a Europa, trazer um avivamento para aquela região ali que estava começando a se esfriar. E junto com esses homens, entre esses homens, nós conhecemos o tão famoso Nicolau Luiz, ou Conde de Zinzendorf. Esse conde ele vai ter um papel bastante importante nos avivamentos da Europa, nas missões mundiais. E para a gente poder falar um pouco sobre o conde, nós temos que lembrar que na Europa estava acontecendo uma guerra, estava acontecendo as perseguições, e diante dessas perseguições, alguns grupos vão sair das suas terras, da sua terra natal, em direção a outras terras. E é nesse meio tempo, que os morávios, compostos pelos anglicanos, pelos presbiterianos, pelos metodistas, que eram uma gama, uma mistura de denominações, eles vão começar a sair, e o conde de Zinzendorf vai dar abrigo para eles, certo? Para os morávios. E onde há denominações diferentes, onde há pessoas com pensamentos diferentes, com teologias diferentes, vai haver briga, vai haver discussão. Sempre houve isso e sempre vai haver isso até a volta de Jesus, certo? Então, nessa mesma ocasião estava acontecendo isso. E o conde de Zinzendorf era um jurista, ele tinha habilidade com a aproximação, né, com o apaziguamento, e ele vai, diante disso, tentar trazer a paz àquele povo com o seguinte argumento: vocês estão juntos, não precisam estar se degladiando por conta de doutrina, por conta de ideias, pensamentos diferentes, mas foquem naquilo que os une. Até que um dia, irmãos, depois de um culto de ceia, os irmãos se puseram a orar, se puseram a aplicar os seus corações à oração, e o Espírito Santo visitou esses irmãos de uma forma incrível, que eles começaram a fazer uma torre, eles fizeram uma torre e começaram a fazer um relógio, um relógio de oração, com alguns irmãos alternando, e esse relógio de oração durou cerca de 100 anos de uma campanha de oração. Nós fazemos campanha em nossas igrejas e a gente não vê a hora de terminar, porque a gente está muito cansado, tendo que acordar de madrugada, tendo que acordar, tendo que abrir mão de outras coisas para poder orar. A gente não vê a hora de parar. Eles passaram 100 anos com esse relógio de oração, irmãos. E foi uma oração que fez efeito, porque quando nós oramos, Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele responde a nossa oração. Deus não é um Deus morto, que tem ouvidos, mas não escuta, que tem olhos, mas não vê. Deus está vivo, Deus escuta a oração do seu povo, não só escuta, mas responde. E a resposta dessas orações foi que o conde de Zinzendorf se interessou muito por missões, pelos missionários que estavam no Polo Norte pregando o Evangelho, e agora ele vai mover as convenções das igrejas, vai mover os irmãos para contribuírem para missões. E não só isso, irmãos. Os próprios morávios, eles vão ser tomados com um espírito de ousadia para fazer missões, um espírito apaixonante pelas almas perdidas. E diante dessa realidade, alguns vão para a Groenlândia, outros vão para a África, para as Américas. Tem até uma história bastante interessante de que 2 irmãos morávios, eles se venderam como escravos para poder entrar numa ilha, para poder entrar em uma prisão e pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam presas. Irmãos, eles se venderam como escravos. Eles deram suas vidas sabendo que não tinha volta. E muitas das vezes, aquelas missões que aconteciam, não existia agência missionária,
não existia recurso, não existiam recursos, não existiam passagens de volta. Esses homens doavam as suas vidas, não só eles, como suas esposas, como suas famílias, doavam suas vidas por uma causa que não poderia haver mais retorno, eles não poderiam mais voltar para a sua cidade natal. E muitos deles morriam em campo, em missões. E nós podemos observar, diante dessa realidade dos morávios, do conde de Zinzendorf, o amor por missões, que ele deve ser alimentado e esse fogo deve ser contínuo dentro da igreja até os nossos dias. E é em um navio desses morávios, que estava partindo em direção para fazerem missões em algumas aldeias indígenas, que está o jovem pastor anglicano de 20 anos, chamado John Wesley. E essa viagem foi um pouco conturbada, com risco de naufrágio. E diante daquela realidade, quando Wesley olhava para os morávios, via um grupo confiante, sabendo que teriam certeza para onde iriam depois que morressem. Contudo, Wesley, ainda que pastor, ainda que tivesse crescido no Evangelho, junto com a sua família, ele começa a questionar e ter medo da morte. Então, quando Wesley ele volta para a sua terra, ele tem uma experiência de conversão um pouco atípica, porque ele, em uma reunião com os morávios também, ele começa a escutar alguns comentários, o estudo sobre comentários de Lutero, a carta aos Romanos, e quando Lutero comenta sobre aquele texto que ele se converteu, né, no texto em que Lutero se converteu, que é Romanos 1,17, John Wesley vai ter a mesma experiência que Lutero teve e vai começar a conhecer a Cristo e de fato quem Cristo era, e que Cristo não era o Salvador só do mundo, mas era dele também. Então ele vai ter uma experiência pessoal e íntima com Jesus Cristo, e ele fica tão feliz, ele fica tão alegre, tão realizado com aquela realidade, que ele sai a pregar nas ruas, que não era uma prática típica da época, e começa a conseguir muitas multidões, pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de entrar nas capelas, nas igrejas. E diante disso, o John Wesley ele vai dar origem, ou vai dar início, tanto ele como o George Whitefield da época, eles dão origem à pregação pública, à pregação no meio da rua. Alguém até vai questionar Wesley por conta disso e vai dizer que, ele perguntando se ele não teria alguma igreja, e ele vai dizer que a igreja dele era o mundo. E diante disso ele vai começar a pregar e atrair muitas multidões, e então dá início aos grandes pregadores avivalistas. E diante disso a influência do Wesley e o metodismo também, que mais tarde vai surgir até os nossos dias, em algumas igrejas é muito forte e muito importante o papel do Wesley, tanto ele quanto o irmão dele, Charles Wesley, para os nossos dias é muito importante em relação à doutrina, em relação às pregações. E na mesma época dele também surgia um jovem pastor de uma igreja local chamado Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, nas 13 colônias. E o Jonathan Edwards vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, pelo qual ele vai proporcionar à nação dos Estados Unidos, das 13 colônias, um avivamento espiritual surpreendente. Pelas pregações do Edwards, Deus vai falar com muita gente, vai haver muita conversão, uma multidão vai ser atraída pelas pregações de Jonathan. E diante disso, uma pregação dele fica muito conhecida, que é pecadores nas mãos de Deus, de um Deus irado. Ele prega esse primeiro sermão em sua capela, em sua congregação, e não acontece nada. Depois ele prega em outro canto, e nesse lugar ele quase não termina a sua pregação, porque as pessoas começam a ter visões dos seus pecados, da sua condenação, da sua possível condenação, e pessoas se convertem, e é um fato bastante marcante na história do cristianismo. E diante disso, os Estados Unidos, as 3 colônias, vão ser tomados pelo Espírito Santo e vai ocorrer um grande avivamento
naquele local. Esse avivamento vai servir para unir as 13 colônias, que até então eram divididas por conta de pensamentos, de opiniões, de ideologias diferentes, e o Jonathan Edwards vai ter um papel importantíssimo nesses avivamentos. E onde há avivamento, irmãos, há arrependimento de pecado, e não só arrependimento de pecado, mas há amor, paixão por missões, pelas almas perdidas, por aqueles que estão caminhando para o inferno. Então, foi também resultado desses avivamentos proporcionados por Deus que os crentes, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, em todo o mundo, começam a ser tomados agora por um espírito de piedade, por uma atitude de amor por missões, de amor pelas almas perdidas. E diante disso, nós não podemos deixar de citar William Carey, que talvez seja o pai das missões mundiais, das missões modernas. E ele vai ficar conhecido por levantar ou promover dentre as denominações, dentre as convenções, uma grande oferta através da sua pregação sobre exortações a missões. E daí pessoas vão começar a levantar fundos para bancar, para criar algumas agências missionárias, para enviar pessoas para todo o mundo a pregar o Evangelho. E o Carey fica conhecido por ter ido para a Índia e lá ter influenciado a Índia até os dias de hoje. Talvez uma das maiores contribuições, fora o Evangelho pregado de Carey lá na Índia, tenha sido aquela prática que os indianos tinham de, quando o homem morria, a sua viúva era obrigada a ser queimada viva junto com o corpo do seu marido. E Carey influencia muito para que essa prática seja abolida. Outro personagem bastante importante também da época foi o David Livingstone, que foi o pioneiro das missões na África. Você que tem o desejo de ir para a África, saiba que isso tudo começou em David Livingstone. E diante disso, David ele parte para a África para pregar. Ele é o pioneiro em fazer algumas expedições no interior da África e pregando o Evangelho simultaneamente. É tanto que quando o David morre, o corpo dele volta para a Inglaterra e o seu coração é enterrado em solo africano, porque todos sabiam da sua paixão, do seu amor pela África. E diante disso, irmãos, mais tarde nós iremos ver várias agências missionárias sendo criadas, dando um apoio muito maior aos missionários que saíam das suas nações em direção a outras nações, a pregação do Evangelho. E talvez o tempo pós-Reforma Protestante, o tempo da Reforma Protestante, o objetivo de missões tenha sido um pouco deixado de lado, sendo assumido inteiramente pela Igreja Católica Romana. Só que depois os nossos irmãos perceberam o quanto estavam falhando acerca das missões, acerca de proclamar o Evangelho, e partiram através de um impulso sobrenatural de Deus. E assim ficou marcado as missões mundiais, as missões modernas. Mais tarde, vai começar a haver alguns avivamentos pentecostais, o avivamento da Rua Azusa, que vai dar origem a uma das denominações maiores que existe no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Então, o século XX ele vai ser marcado pelo surgimento do pentecostalismo, bem como também um lado negativo, que é o surgimento do neopentecostalismo, que está ali pelos anos 50, os anos 60 do século passado. Por fim, irmãos, diante de todas essas coisas agradáveis e desagradáveis que surgiram desde o primeiro vídeo que a gente gravou até agora, falando sobre a origem da igreja, a formação da igreja, a perseguição que a igreja sofreu, depois o Senhor livrou a igreja dessas perseguições, mesmo a igreja caindo na romanização, no envolvimento com o Estado e errando em algumas coisas, o Senhor entra com providência dentro da igreja com a reforma protestante, que foi o terceiro vídeo que a gente gravou. E os irmãos erraram em alguns pontos na reforma protestante, a gente já trabalhou um pouco sobre isso. E diante desses erros cometidos pelos protestantes, o Senhor também traz um alento, trazendo um avivamento, uma convicção de pecado, de arrependimento dentro do meio protestante. E diante disso, irmãos, nós podemos ver que Deus é soberano
em todos os momentos da história da igreja. Então, você que nos acompanhou desde o primeiro vídeo até aqui, percebeu que o Senhor sempre intervém na história da sua igreja, porque o mesmo Deus que fez a promessa, dizendo que a igreja não pereceria diante das portas do inferno, é o mesmo Deus que sustenta essa promessa e que faz com que essa promessa ela se cumpra em toda a história da igreja. E diante disso, irmãos, nós não devemos temer a nada, a igreja não deve ter medo, a igreja não deve entrar em pânico em momento nenhum, porque o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. E se Ele prometeu que a igreja não pereceria, a igreja não vai perecer em momento nenhum da história, nem no momento passado, nem no presente e nem no futuro. A igreja vai permanecer firme e de pé, proclamando o Evangelho, proclamando a glória de Deus em toda a terra até que Ele volte. Talvez não, com certeza, seja a instituição mais poderosa do mundo, não em relação a fazer as coisas da forma que quer, mas porque é conduzida por um Deus que a aguarda, é conduzida por um Deus que ama a igreja. Então, fique feliz, irmãos, por fazer parte de uma instituição criada por Deus. Não é instituição governamental, não é instituição da ONU, mas é uma instituição criada pelo próprio Deus, pelo nosso Pai. E Ele entra com providência nos momentos exatos da igreja. Ame a sua igreja local, trabalhe na sua igreja local, ame o seu pastor, trabalhe com o seu pastor e contribua para o crescimento da sua igreja. Assim você vai estar fazendo parte do crescimento da igreja de Cristo em todo o mundo, na nossa época, na nossa geração. Certo? Que Deus abençoe os irmãos e espero ver os irmãos pessoalmente logo mais. Agradecemos por tudo o que Deus tem feito durante essa série de estudos e qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o pastor da igreja e que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Amados, chegamos ao final do nosso estudo sobre a história da igreja. Espero que você tenha acompanhado, gostado e aprendido. E as dúvidas, manda para o meu celular, para o meu zap e estaremos com certeza tirando as suas dúvidas. Não fique em dúvida, estudo, não se fica em dúvida, se tira dúvida. Amém? Quero agradecer mais uma vez a você, Alex, que Deus continue te abençoando e vamos orar encerrando este estudo de hoje em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem capacitado teu filho Alex para nos trazer este assunto, Pai, esse estudo. Que o Senhor continue abençoando o teu filho e toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, queridos. Quarta-feira, com certeza teremos mais outro estudo em o nome de Jesus. Fiquem com Deus. Paz do Senhor.